Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal. E você que tá chegando é novo, não esquece, deixe seu like, se inscreve no nosso canal para dar uma força aí, né? E ativando o sininho das notificações, você não fica de fora de nenhuma novidade aqui do nosso canal, galera. O Vasco, né, a princípio estava muito próximo de contratar o técnico do Fortaleza, Vojvoda. O técnico tinha gostado do projeto do Vasco, mas a princípio ele recusou a proposta de vir para o time vascaíno, e agora o Vasco corre contra o tempo para tentar contratar um técnico novo, né, no lugar do Jorginho para a temporada de 2023. O Vasco tá querendo um técnico de ponta, né, e por isso tá tendo certa dificuldade aí de achar um novo técnico. O técnico Vojvoda tem sido bastante procurado, né, por diversos clubes aí do Brasil, Atlético Mineiro, Corinthians e Vasco, né. A princípio essas equipes aí até sondaram o técnico, ele tinha gostado do projeto do Vasco, mas a princípio não aceitou a proposta. E bora acompanhar tudo sobre o futebol aqui no programa Sport Center do ESPN. Estão se organizando para 2023. Atlético, Vasco e Corinthians estão sem treinadores. E aí fica todo mundo de olho aqui, ó, no Vojvoda, mas pelo jeito ele não sai de Fortaleza. Falei com a diretoria, tivemos uma boa reunião e ficamos em dar uma semana, 10 dias para responder e tomar todos a melhor decisão para o clube. Os dias estão passando e parece que o técnico mais concorrido do momento entre os clubes brasileiros segue sem definição para o seu futuro. O primeiro não veio e foi para o Vasco. O time carioca, que está de volta à Série A e com investimento da SAF, vê o próximo ano como uma nova era. O Cruz Maltino via com otimismo a proposta feita, mas Vojvoda não aceitou. O atual treinador do Fortaleza ainda é a primeira opção para grandes clubes do Brasil. Atlético Mineiro e Corinthians estão atrás do técnico, mas já vão para o mercado procurar outras opções disponíveis. O Galo vê Eduardo Cudê como nome forte, porém depende do desejo do treinador em retornar à América do Sul. O Timão prioriza um estrangeiro para dar continuidade ao trabalho de Vitor Pereira. Cada vez mais os indícios são de que Juan Pablo Vojvoda decida pela permanência no Fortaleza. Mesmo terminando o primeiro turno do Brasileirão na lanterna, a diretoria bancou o trabalho e essa confiança deu resultado. Classificação para a Conmebol Libertadores pelo segundo ano seguido. Ainda não decidi, sou totalmente sincero. Vojvoda, os clubes têm pressa pela sua decisão, viu? O planejamento para 2023 já começou. E agora resta saber, será que Vojvoda vai continuar o trabalho no Leão ou respirar novos ares? Desce a tela pra gente, olha só. Mercado dos técnicos, situação dos nomes mais comentados no momento. Então, Eduardo Cudê tem um foco na Europa, assim como o Galhardo, como o próprio Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Atlético, disse que ele quer 6 meses de férias, eu também gostaria, mas depois ele trabalhará o foco total na Europa. O Odair Helma assinou com o Santos, o Fernando Diniz deve renovar com o Fluminense, o Vojvoda, ao que tudo indica, também deve ficar no Fortaleza. Aí tem a situação do Antônio Oliveira, que tem sido especulado no Red Bull Bragantino e no Vasco, e tem o Maurício Barbieri, que saiu do Red Bull Bragantino, que está livre no mercado. Para começar o papo, então, é mais do que justificada a vontade dos times de ter o Vojvoda, certo? De ter Atlético, Vasco, até o Corinthians de olho no treinador. Tá 100%. Todo mundo aqui entende o porquê do nome do Vojvoda? Certamente, claramente. Eu tive a oportunidade de conversar com o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, ontem e há 2 dias. E ele falou para mim claramente, vamos tentar renovar. E me parece que esse é o caminho mesmo. E eu acho que faz todo sentido cobiçar, porque ele mostrou muita qualidade. O time nem produzia tão mal assim em campo, desempenho, mas o resultado não vinha.
Eu acho que aí tem uma questão de avaliação, de tentar entender o que aconteceu. E, para mim, é o que o Eugênio falou aqui há 2 dias, e a gente tem falado sobre isso no Melão também, no Rolou Melão, né, que é o podcast de futebol nacional aqui da ESPN, sobre elencos que foram enforcados com excesso de competições, caso, claro, do Ceará, rival do Fortaleza, do Atlético Goianiense e do Fortaleza. Só que ele conseguiu ainda um sopro de vida e de mudança e conseguiu ainda a vaga para a Libertadores de maneira incrível. Faz todo sentido. Faz todo sentido o Fortaleza querer manter. Só que o primeiro ponto é, isso vai acontecer de novo. O elenco de novo vai ser estrangulado. Então é preciso ter mais gente. Para o Atlético, para o Vasco, para o Santos, que agora saiu da parada, para o Corinthians, é um nomaço do Vojvoda. Pensando, suponhamos, vamos criar aqui cenários, que o Vojvoda vá olhar para esses 3 times, Corinthians, Atlético e Vasco. O maior trabalho é no Vasco? Porque aí é montagem de elenco? Mas o Vasco parece que já tem uma resposta negativa do Vojvoda para o Vasco. Seria o maior trabalho, mas também um desafio... De qualquer treinador que for para o Vasco. Mas um desafio muito interessante, de montar um time com a sua cara, de começar do zero um trabalho e de dar um desenho autoral para isso. Eu acho que, assim, muito técnico gostaria de ter essa liberdade, ainda mais com um clube que, ao que parece, vai ter dinheiro para investir. Então, você pode montar um time bom com a sua cara. O Vojvoda é muito justificado que ele esteja sendo o centro das atenções nesse momento do mercado. Por tudo que o Marra colocou e o que ele já fez. Por outro lado, não é garantia de sucesso. O futebol é muito louco. O futebol não é matemático, 2 mais 2 igual a 4. Ele encontrou uma circunstância no Fortaleza específica, onde ele conseguiu desenvolver um bom trabalho, e no próprio Fortaleza a gente não sabe qual vai ser o futuro disso caso ele permaneça. É muito complicado. Tem um exemplo que é o Ceni. Por mais que seja um nome óbvio do mercado, não é certo que, se você contratá-lo, o seu time vai fazer tudo o que você sonha. O Ceni foi exatamente essa coisa. Estava no Fortaleza, foi para o Cruzeiro, não é a mesma situação. Não é porque ele conseguiu reestruturar e ajudar nesse processo do Fortaleza que ele conseguiu chegar e salvar um Cruzeiro, né? São condições diferentes. Muitas variáveis envolvidas no desempenho de um time de futebol ao longo de uma temporada tão complicada como é a brasileira. Agora, eu só preciso pontuar uma coisa em relação ao Fortaleza, é que eu acho que o Fortaleza, não só o trabalho do técnico, mas o trabalho do clube tem que ser observado. Sim. A gente tem visto na Premier League o Chelsea, que até esses dias os fãs do Chelsea, alguns que me seguem, tudo, chamando o Chelsea and Hove Albion, porque o Chelsea está pegando tudo do Brighton, inclusive técnico, comissão técnica, a direção, está tentando colocar uma ideia do Brighton no Chelsea. O Fortaleza merece ser copiado, Sim. merece ser admirado. É lupa em cima de todo o trabalho. O Fortaleza é altamente digno de tudo que aconteceu de positivo. E, inclusive, a descoberta do nome do Vojvoda no cenário nacional. E eu acho que tem mais um ponto. É preciso ter um cuidado na análise, porque senão soa muito arrogante e soa até, de certa forma, xenofóbico. Também acho. Porque, às vezes, eu tô assim, que absurdo, o Vojvoda vai ficar no Fortaleza. Gente, olha o tamanho do Fortaleza. Olha o trabalho, olha o profissionalismo. O Fortaleza permitiu que ele continuasse trabalhando, mesmo estando um turno inteiro na lanterna. Mas às vezes parece assim, o Vojvoda vai ficar no Fortaleza, como se fosse uma escolha, assim, absurda. Tem que ter muito respeito pelo trabalho que o Fortaleza vem fazendo e de diretoria. É um time com uma torcida enorme. Eu acho que às vezes as pessoas vai ficar no Fortaleza, tem um grandíssimo preconceito com o Nordeste. Então, assim, as pessoas precisam ter cuidado na análise, porque é profissionalismo, é um clube muito grande, é uma torcida muito grande, pra gente não... A gente, que eu digo assim, o público no geral, não beirar uma arrogância de... O mundinho fashion. Nossa, o mundinho fashion do futebol. O fecha aqui num certo eixo ali que vai ficar de fora. Então, ter um respeito também pelo Fortaleza. Sem investimento, sem SAF, sem uma torcida de nível nacional, fazer o que tem feito é prova de competência. Acima de tudo, competência que falta muito a muitos clubes de torcida no futebol brasileiro. Aí, pensando, então, nas outras opções. A gente tem Atlético, o Cruzeiro tá bem zaço com o Pessolano. Muito bem. Atlético, Corinthians e Vasco. Gente, o tempo tá correndo, porque, assim, o Codê tá de olho na Europa. O Fernando Diniz não deve sair do Fluminense.
O Galhardo, ao que tudo indica também, e é o caminho natural, Europa. E aí começa aquela questão de para onde eu vou? Lembrando que as outras opções, muitas delas são técnicos europeus que estão empregados e em meio de temporada. E aqui, ó, é muito caro tirar. Não, mas vão ter que coçar o bolso. Porque não tem jeito. E o técnico, então tá bom, então vamos buscar. Cadê o Jorge Jesus? Está no meio da temporada. Ele vai sair do meio da temporada? A temporada lá vai acabar em maio do ano que vem. Você espera até maio do ano que vem? Porque, naturalmente, eu acho que o foco vai para o Kudê também, mas é isso. Se ele está de olho lá, é convencê-lo a voltar. Falei agora há pouco da competência do Fortaleza, que descobriu um nome que estava completamente fora do mercado brasileiro, não estava cogitado e deu muito certo. Hoje está aí sendo o principal objeto de desejo do mercado nessa virada de ano. E é isso o trabalho a ser feito. Técnico no mercado aí. Mas o Atlético tem trauma. Por exemplo, trouxe o Tuco e deu errado. Tem técnico no mercado que quase levou a seleção peruana para a segunda Copa do Mundo. Competência para identificar o nome pronto para esse trabalho. Será que não tem um novo Vojvoda? Será que não tem um novo Abel Ferreira, que ninguém conhecia no futebol brasileiro antes do Palmeiras ir buscá-lo? Não tem por aí? Aí é competência para identificar e trazer. Tem técnico que quase foi para o Catar de novo, né? Há 4 anos foi para a Rússia. E está desempregado aí. Levando uma seleção peruana que não tem... Gareca. Porque, querendo ou não, a gente fala assim, o Kudê, mas são 3 times atrás de técnico, né? Tem um monte de técnico no mercado. Ontem aconteceu um amistoso improvável, eu estava comentando com o Marra aqui. Colo-Colo e Betis, no Chile. O Colo-Colo venceu por 5-0 o Betis. O técnico é o Gustavo Quinteiros, que faz grandes trabalhos há muito tempo no futebol sul-americano. Nunca ouvi o nome dele ser levantado aqui no Brasil. Muito bom treinador. Tem vários por aí. O BKSS, da Sopraro aqui, já foi muito falado. Bom, acabou o Sport Center, a gente volta amanhã, 11 horas da manhã. Amanhã às 11, hein? 11, mais tarde, no caso. Na verdade, nesse horário, tá? A gente chega às 11 da manhã, o Bruno Vicari tá de volta. Galera, e essa dificuldade aí que o time do Vasco às vezes tem, alguns clubes têm que contratar técnicos de ponta, é o seguinte, a filosofia do clube. Se o técnico perde 4 jogos, o técnico é demitido. Então, muitos técnicos ficam inseguros de entrar num projeto desse. Às vezes o cara vê um projeto até como bom, mas ele não confia no trabalho, tipo, se o trabalho dele realmente vai ter a confiança, entendeu? De início não dá certo, vai permanecer. Você vê o técnico Vojvoda no Fortaleza, a equipe era o último colocado, o torcedor pediu a saída do técnico. O presidente falou que não, ele vai ficar. Se a equipe cair para a segunda divisão, vai cair para a segunda divisão com ele. Porque o trabalho do técnico é bom, tem que ter tempo. Então ele conseguiu recuperar a equipe do Fortaleza está na Libertadores novamente, entendeu? Assim deveria ser com alguns clubes, entendeu? Tem que ter um pouco mais de paciência, entendeu? Tem que saber avaliar o trabalho ruim de o trabalho bom. Nem sempre você está perdendo, você está fazendo um trabalho ruim. Nem sempre, porque o Fortaleza disputou Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro, e com isso a equipe ficou sufocada. Você vê Atlético Goianiense e Ceará disputaram Sul-Americano e Copa do Brasil. Foram rebaixados para a Série B, porque não conseguiram se manter, também não tinham elenco. A equipe não tinha elenco e com isso acabou perdendo muitos pontos, várias rodadas seguidas e culminou o rebaixamento para a Série B. O Fortaleza foi totalmente ao contrário, a equipe só subiu de produção no segundo turno. Entendeu? E por isso o técnico Vojvoda está sendo um dos técnicos mais procurados no cenário brasileiro. Entendeu? E se tiver a proposta boa, eu acredito que o Fortaleza fez a proposta já pro Vojvoda, eles vão tentar fazer de tudo para manter o técnico. Ele está avaliando, né, alguns trabalhos aí, alguns projetos, ele gostou do projeto do Vasco, mas alguma coisa não agradou o técnico, alguma coisa não agradou e por isso ele recusou a proposta. Entendeu? Assim, eu acredito que ele seria um bom nome para assumir o time do Vasco. O Vasco é uma equipe que agora vai voltar no cenário, tem investimentos, vai vir jogadores, né? Sim, acredito que vai vir jogadores, tem que contratar bem. Não adianta só sair contratando, pagar caro e não contratar bem. Tem que contratar bem, tem que vir jogadores que vai resolver o problema do Vasco. Entendeu? O Vasco também não adianta agora querer pegar técnico meia boca, tem que pegar técnico mesmo de ponta. Entendeu? Não adianta trazer Pardal, entendeu? Tem que trazer técnico bom. Né? Já que você tem investimentos, você tem que procurar um técnico e tem que trazer também jogadores. Não adianta você ter um técnico bom
e jogadores ruins. Não adianta você ter jogadores bons e um técnico ruim, que não vai dar liga. Então tem que ter um certo equilíbrio. Entendeu? Eu acredito que vai, daqui a algum tempinho, eu acredito que até o final da Copa, o time do Vasco, Corinthians, o Atlético Mineiro já deve ter algum técnico aí para contratar, né? Porque nesse período de Copa do Mundo é difícil, nenhum técnico quer vir, entendeu? É complicado. Técnico europeu tá na metade ainda, tá no meio da temporada, então é difícil tirar algum técnico. Então vai ter um pouquinho de trabalho, mas acredito que vão conseguir contratar um bom técnico para a temporada de 2023.